Utilidade pública. E aí, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, já faz um tempinho já que muitas pessoas têm mandado para mim esse vídeo. O pessoal fala, ai, Sala, fala do Barbeiro Ateu, o vídeo do Barbeiro Ateu. Já recebi acho que umas 5 ou 6 mensagens que o pessoal às vezes indica, acha legal, outros acham que, Sala. Eu, sinceramente, a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu nem dei muita bola porque eu achei tão fraco, sabe? Achei tão, assim, uma argumentação tão pobre. Somente aquelas pessoas mesmo que não estão atentas ou que não procuraram pesquisar iriam cair num conto desses, né? Porque a argumentação desse vídeo é ridícula. Se você não assistiu esse vídeo, se você não faz a mínima ideia do que se trata, eu vou colocar aí na descrição do link, assista lá esse vídeo. Não é um vídeo que eu recomendo, mas para você entender melhor esse vídeo que eu estou fazendo, seria bom que você assistisse. Mas se você não quiser assistir também, não tem problema. Aí fica a seu critério, né? Se você quer ou não assistir. Basicamente, o vídeo, ele é uma historinha para justificar um argumento. A história é do cara que vai lá no barbeiro, o barbeiro se identifica como ateu porque não acredita em Deus por causa do sofrimento, por causa das desgraças, e então como é que pode ter um Deus sendo que o mundo tá do jeito que tá, né? Aí o cara lá que foi no barbeiro, ele usa a argumentação de que barbeiros não existem, né? Como tem pessoas cabeludas, pessoas barbudas, e então, logo, os barbeiros também não existem, né? Isso é aquela clássica analogia. Deus existe, mas as pessoas não buscam ele. Por isso que, aparentemente, né, parece que ele não existe. Então, o vídeo já começa totalmente equivocado, porque ele coloca Deus e o barbeiro na mesma balança quando não se tem como fazer isso, né? Isso é até desleal de se fazer. Mas por que, Sala? Por que é desleal? Por que não é honesto você colocar o barbeiro e Deus? No vídeo, o cara afirma lá que os barbeiros não existem, visto que existem pessoas cabeludas. Então, logo, barbeiros não existem, entendeu? Então, não existe cabeleireiro, né? Uma hora coloca barbeiro, outra hora barbeiro. Dá na mesma. Então, como tem pessoas barbudas, pessoas como eu, né? Barbudo. Pessoas cabeludas, logo, cabeleireiros e barbeiros não existem. Quer dizer, isso é uma falsa dicotomia, visto porque ele nega um caminhão de evidências para querer justificar a sua crença. Olha só, como é que eu sei que existe barbeiro? Em primeiro lugar, bom, nós temos o salão de beleza, nós temos inúmeras ferramentas recém-usadas pelos barbeiros, nós temos fotos de barbeiros, nós temos vídeos de barbeiros trabalhando, de cabeleireiros trabalhando, nós temos os barbeiros espalhados pelo mundo e nós temos as pessoas que acabaram de sair no barbeiro. Então, falar que barbeiro não existe para querer justificar sua crença é ridículo, porque existem N evidências, evidências empíricas, e qualquer pessoa pode ir lá e constatar a existência do barbeiro. Aí você fala assim, bom, e quais são as evidências da existência de Deus? Por acaso existe algum vídeo, existe foto? Eu tenho como ter acesso a Deus, ir lá ver ele, conversar com ele? Não. Deus é uma ideia. Deus não é um ser físico palpável, ele não é algo mensurável. É isso que tem que deixar bem claro. Você não pode colocar na mesma balança algo mensurável e algo não mensurável. Mas sabe o que é mensurável? Se você pesquisar no dicionário, mensurável significa que pode ser medido. Então, o barbeiro pode ser medido, você pode constatar a sua existência, você tem maneiras físicas de comprovar a sua existência. Existem, como eu disse, várias maneiras, né? Eu citei algumas apenas. O vídeo já começa equivocado porque ele coloca o não mensurável com o mensurável na mesma balança, e isso é desonesto. E para complicar mais ainda essa argumentação muito fraca, no meu ponto de vista, que o barbeiro ateu ele começa argumentando, né? Ele diz assim, ó, eu retirei essas legendas do vídeo. Se Deus existe, por que há tantas pessoas doentes? Então essa é uma pergunta. Aí tem mais uma, ó. Por que há crianças abandonadas? Se realmente existe um Deus, por que isso acontece? Aí, né, eu tirei esse trecho, ele fala assim, ó, se realmente existe um Deus, ele fala, ó, não haveria sofrimento. Não haveria tanta dor para a humanidade. Então, essa é a argumentação do barbeiro ateu, né? E ele argumenta dizendo que realmente se houvesse uma entidade sobrenatural, esse tipo de coisa não iria acontecer. Mas aí o que acontece? O rapaz lá, o cristão, o crente, o teísta, seja lá quem for, a pessoa que acredita em Deus, ela sai, né, na cena ela sai do barbeiro, vê um cara cabeludo de volta. Aí o vídeo termina com essa frase aqui que é no mínimo cômica, porque não corresponde com a realidade, né? O vídeo termina assim, ó, eu tirei exatamente o que está na legenda. Deus existe. Só que as pessoas não vão até ele. Por isso, meu amigo, há tanta miséria e dor no mundo.
Olha só, toda dor e sofrimento, as pessoas doentes, crianças abandonadas, o sofrimento de forma geral, é porque as pessoas não vão até Deus. Então, essa é a argumentação final do vídeo, que na minha opinião é ridícula. O que ele quer dizer é o seguinte: então, todo mundo que procura Deus, todo mundo que vai atrás de Deus, não vai ter sofrimento, não tem dor, não tem doença, não tem nada. Será que isso é verdade? Será que realmente isso corresponde com a realidade? É óbvio que não. Eu desafio qualquer pessoa a vir me provar que você buscar a Deus, você ter a Deus, você está isento de doenças, de dor, de sofrimento nenhum. Sua vida vai ser um mar de rosas. Isso é uma piada, né? Nosso país tem mais de 50% de religiosos e olha a situação do nosso país. Morre-se mais pessoas aqui do que nas guerras. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Inclusive esse do Papa. A educação desse país é uma porcaria, as pessoas morrem de fome no nosso país, e não é por falta de buscar a Deus. Aí você deve estar falando assim: nossa, né, Sala, mas espera aí, essas pessoas estão buscando o Deus errado. O Deus certo é o Deus da minha igreja, não o Deus dos católicos, ou o Deus da igreja X, da minha igreja correta. Isso piora mais ainda a situação, porque se o seu Deus realmente existe, e ele está vendo, né, o discurso religioso é que Deus é pai. Se Deus, como pai, vê um bando de gente fazendo coisas erradas, seguindo o Deus errado, vamos dizer assim, né? Ele vê isso e fica quieto. Que raio de pai que é esse? Que pai faria isso? Fazendo analogia entre pai e filho, né? Que pai permitiria que seus filhos, se quisessem adorá-lo, buscá-lo, e ele permitisse que fizesse coisa errada e ficasse quietinho? Não faz sentido. Deus vê as pessoas lá, vê aquele monte de pessoas buscando ele, né? Só que de forma errada. E ele não faz nada para ajudar, ele não faz nada para tentar direcionar isso para ele. Ele deixa que a coisa se exploda. Então, usar esse argumento de que está seguindo Deus errado também não cola. Esse é mais um daqueles vídeos que tentam provar que Deus existe através de alegações totalmente ridículas. Como eu disse anteriormente, você vai querer colocar uma ideia e algo físico, palpável, mensurável na mesma balança. Quer dizer, isso não tem cabimento nenhum, né? Mas por que você fala que Deus é uma ideia? Porque para cada pessoa Deus é de um jeito. Se você for conversar com as pessoas, uns acreditam que Deus é uma energia cósmica, outros acreditam que é um velho barbudo, outros acreditam que é a natureza. Então, por que há essa vasta quantidade de maneiras de se interpretar Deus? Porque ele não é mensurável. Ninguém imagina um barbeiro com asa voando em Marte. Ninguém imagina um barbeiro em forma de um dragão. Não faz sentido. Por quê? Porque o barbeiro é algo mensurável. Você já tem uma ideia, você já tem evidências, você já tem um perfil. Um barbeiro, salão de beleza, espelho, tesoura, você já tem um parâmetro. Tanto faz se aqui no Brasil, na China, nos Estados Unidos, o barbeiro ele segue o mesmo molde. Você não vai ver um barbeiro com essas descrições que eu falei para você, totalmente absurdas. Agora, Deus não, né? Deus você não tem como mensurar, não tem como, não dá para você colocar na mesma balança. E se essa alegação fosse verdadeira, e eu, sinceramente, eu gostaria que fosse verdadeira, né? Que toda a miséria e dor é porque as pessoas não buscam a Deus. Se isso fosse verdade, todas as pessoas nas igrejas, todas as pessoas nos templos eram para ser as pessoas mais felizes do mundo, eram para ser pessoas que não iam sofrer nada, seriam pessoas que iam ter a vida maravilhosa. Mas isso não é verdade, né, gente? Tá ok, pessoal? Então eu espero que eu tenha esclarecido aí a respeito desse vídeo. Eu não vou mais me prolongar mais, porque não tem nem porquê, né? Eu quero mandar um abraço a todos aí, o pessoal que está inscrito no meu canal. Um abraço a todos e até a próxima.